da própria filha. De acordo com a polícia, uma troca de mensagens que foi capturada pela polícia e tinha a Cleusimar como protagonista, acabou por confirmar essas suspeitas e por isso a polícia acaba indicando a própria mãe da Dídia como responsável pela morte dela. A mãe e o irmão, o Ademar Cardoso, de acordo com a polícia, eles vão ser indiciados por 12 crimes, entre eles a prática de tortura com resultado de morte e tráfico de drogas, além de outros crimes também, nesse caso que chamou a atenção de todo o Brasil, né, Adriana? O Ademar também deve responder por cárcere privado da própria esposa, a Audrey Scott, também era uma das vítimas de uma seita religiosa que, segundo a Polícia Civil aqui do Amazonas, foi criada baseada no uso da substância, da ketamina e também do Potenai, que é um outro medicamento veterinário, né, de uso veterinário. Então essa seita se baseava no uso, no abuso dessas substâncias. Bom, de acordo com a polícia, a família da Dídia Cardoso, isso inclui a Cleusimar, planejava inclusive montar uma clínica veterinária para que pudesse ter acesso mais fácil a essa substância, a ketamina e também o Potenai. Além disso, o delegado responsável pelo caso, Cícero Túlio, revelou ainda que a família planejava a compra de um terreno, que o terreno foi comprado, inclusive, para que se criasse uma espécie de comunidade para essa seita apontada pela Polícia Civil, para que outras pessoas também iniciassem aí a utilização da ketamina. Bom, a polícia aponta ainda que o grupo familiar realizou estudos dos elementos químicos e passou a fazer testes neles e nos funcionários da rede de salão de belezas que pertencia à família. Inclusive, além da mãe, né, da Cleusimar e do Ademar Cardoso, funcionários também, né, 11 pessoas, na verdade, foram indiciadas. Entre essas 11 pessoas, funcionários da rede de salão do LFM, que pertencia aí à família da Dídia Cardoso. Então essa é a conclusão desse inquérito, deste caso que tem chamado tanta atenção, Adriana. O Rafael, só para a gente entender com muita clareza, uma troca de mensagens foi decisiva para a polícia, então, concluir que a mãe agiu para a morte da filha. E tem maiores detalhes dessa mensagem ou a polícia não deu? Só para a gente entender exatamente esse ponto. A polícia ainda não trouxe maiores detalhes em relação, e a gente vai continuar apurando, mas é público também, né? Muitos vídeos mostravam cenas, vídeos que vazaram, mostravam cenas da própria Cleusimar Cardoso utilizando ali a ketamina e, por vezes, até debochando, né, dos filhos que estavam numa situação bem complicada também fazendo uso da substância. Então, essas trocas de mensagens que mostravam ali a atuação da mãe e também do próprio irmão no uso da ketamina e também no incentivo acabaram sendo decisivas de acordo com a polícia. Sim, os vídeos, inclusive, a gente trouxe aqui no Entre Nós, vídeos em que os filhos, a Dídia e o irmão, estavam completamente dopados, a gente mostrou no Entre Nós, e a mãe, que parecia estar numa situação de maior lucidez, de controle ali da situação, nada fez para socorrer os filhos que estavam numa situação absurda. A gente se chocou muito aqui, né, Ju e Renan, quando a gente trouxe aquele vídeo enfim... A Dídia e o Ademar ali, principalmente o Ademar travado, né, em cima da cama, horrível. E a Dídia sem responder. Eu tava vendo aqui as informações passadas pela polícia dessa lista longa a que o Rafael se referia das pessoas envolvidas, né, além do irmão e da mãe, tem outras pessoas ali do entorno da família, o ex-namorado da Dídia também, a maquiadora, pessoas que trabalhavam, gerente do salão de beleza, cabeleireiro, maquiadora, personal trainer, pessoas da clínica veterinária, 2 pessoas dessa clínica veterinária, todo mundo que orbitava essa família acabou envolvido nesse caso. É claro que assim, quando surgiram aquelas imagens, eu não sei se está fácil aí pra gente recuperar e tentar mostrar, quando surgiram aquelas imagens da mãe numa situação que parecia mais lúcida e no controle ali da situação, sem prestar nenhum socorro aos filhos, naquele momento, inclusive, eu ouvi criminalistas que disseram, tem que aguardar para, de fato, porque são filhos adultos, eles poderiam, enfim, se aplicar a própria droga e não imputar o crime de homicídio à mãe. Porque ela também fazia uso da droga, então poderia haver uma interpretação de que ela não agiu para a morte dos filhos. E sim, eles todos usavam, todos adultos, todos usavam a droga e teria que ver em que tipo de crime a mãe poderia ser enquadrada. Então, a mudança agora é que, além de uma interpretação, talvez, dessas imagens, em que, de fato, a mãe foi negligente diante daquela situação que os filhos enfrentavam, é que a polícia, então, como o Rafael acaba de informar, baseada em troca de mensagens, conclui que a mãe, sim, participou para a morte da filha, né? Contribuiu para a morte da filha. E isso muda bastante o caso, porque ela poderia ser, por exemplo, enquadrada como traficante, organização criminosa, mas o crime de homicídio já era uma dúvida naquele momento.
E agora a polícia já avança no sentido de apontar, acusar a mãe como uma das assassinas da filha. Pouco tempo atrás, a polícia tinha realizado uma coletiva de imprensa e falado que não dava para imputar a morte da Dídia à mãe ou ao irmão porque não tinha prova em relação àquilo, né? Agora já muda esse discurso. Isso foi há uma semana, mais ou menos, então, de fato, há uma mudança nesse discurso, Adriano, agora apontando para a mãe, a Cleusimar Cardoso, como a responsável pela morte da Dídia Cardoso, né? Mudando, então, esse discurso e trazendo essa novidade. Essa, então, é a novidade em relação a esse caso, apontando aí a Cleusimar como responsável pela morte da Dídia Cardoso. Obrigada pelas suas informações. Se surgir qualquer novidade sobre detalhes dessas mensagens, o que fez essa mudança aí nessa investigação, a gente volta a falar sobre esse assunto ainda hoje aqui no Entre Nós. Obrigada, viu? Valeu.